assim, o que elas teriam a dizer sobre as intervenções que elas vêm fazendo nesse território, as conclusões e as interpretações que elas vêm fazendo com essa experiência. Começar, nós gostaríamos então de passar a palavra, se vocês concordarem, Ana e Carolina, passar a palavra primeiro para a Carolina, eu ouvi a Ana também, e nós estamos estruturando, como o grupo da manhã também fez, nós vamos fazer uma exposição do tema, cada uma, ao mesmo tempo eu espero que as pessoas aqui presentes possam fazer perguntas no chat, ou colocações, ou contribuições. Depois nós vamos ter um momento onde nós vamos ler essas perguntas e as convidadas vão poder dar a sua contribuição. Depois a gente passa para as considerações finais. Vamos ver se vai dar tempo para isso tudo, né? Mas, assim, eu acredito que sim, que vai dar tudo certo. Então, eu passo a palavra agora. Eliana, oi. Dá licença, desculpa te interromper um minuto rapidamente. Antes da gente passar para a primeira fala, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Theo Armindo Teodósio, coordeno esse projeto Universidade Aberta. Eu queria passar a palavra para o professor Alexandre Teixeira para fazer as boas-vindas em nome da PROEX PUC Minas, porque todo esse nosso trabalho tem um apoio decisivo da PUC através da Pró-Reitoria de Extensão. E agradeço muito a introdução muito preciosa e precisa, Eliana. Mas vamos ouvir um pouquinho o Alexandre. Claro, né? Por favor, Alexandre. Com você a palavra, e depois a gente passa para o primeiro palestrista. Obrigado. Obrigado, Theo. Olha, na verdade, eu estava achando tão interessante a introdução da professora Eliana que, por mim, a gente pulava as formalidades e já ia para a mesa, sabe? Mas, enfim, já que a palavra me foi dada, novamente é só dar os cumprimentos a todos e todas. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, a universidade tem fomentado um conjunto de projetos especiais, como a gente chama, porque eles não concorrem diretamente no edital de fomento, é uma verba especial que a reitoria designou para fomentar ações em Brumadinho, visando auxiliar diretamente os atingidos e as atingidas na superação, na reconstrução das suas vidas, não é? Um pouco na linha do que a professora Eliana estava colocando, né, de como auxiliar que as pessoas superem e reconstruam as suas vidas, não é? E o projeto Universidade Aberta, que o professor Theo coordena, não é uma dessas iniciativas que trabalha com uma das nossas linhas de ação, que é a questão do compartilhamento de saberes, conhecimentos, numa perspectiva mais dialogada, mais horizontal, não é? Que é bem próximo do espírito da extensão. Então, desejo a todos e todas uma ótima roda de conversa e devolvo a palavra, então, para a professora Eliana. Obrigada, Alexandre. Então, a gente vai dar continuidade. Eu gostaria de ver, Carolina ou Ana, vocês querem alguma começar primeiro do que a outra? Então, Carolina... A gente havia conversado de Ana Luísa iniciar, porque Ana Luísa tem uma leitura, né, de intervenção no município fora do contexto da universidade, né? E eu, como estou aqui um pouco como prata da casa, né, eu acho que seria interessante, Ana Luísa, mas não é problema para mim começar, né, se vocês acharem que é melhor. Mas a gente pensou de você trazer um pouco do contexto da cidade, né, e depois a gente dizer como que nós, enquanto projeto de extensão, nos aproximamos dessa realidade que você está trazendo, não mediada pela extensão, né, que eu acho que seria mais interessante. Então, ótimo, acho que podemos fazer assim. Então, eu não sabia que vocês já tinham combinado, mas na verdade, então, foi muito informal, né, mas foi
pensamento que a gente teve, né, Ana Luísa? Te agradeço, Eliana, pela abertura. Vamos começar, então, né? Eu vou me apresentar, eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, sou mestra em psicologia pela PUC Minas, em 2017, e eu vou falar rapidamente do meu vínculo com Brumadinho. Eu já tenho um vínculo de frequentar a cidade há mais ou menos 12 anos, e mais recentemente, há uns 5 anos, eu comecei a atender uma comunidade de Brumadinho, do Morro do Sabão, em Palhano. Eu fiz um trabalho lá com a comunidade e eu atendia lá até a época da tragédia. Com a tragédia, eu percebi que havia limites físicos, né, de acesso à população ao meu consultório, ao meu trabalho, e como eu queria participar da assistência e do atendimento à população de Brumadinho, eu transferi o meu consultório para a sede, para o centro de Brumadinho, e comecei a trabalhar lá no dia 5 de fevereiro de 2019, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa roda de conversa, voltando à PUC, né, depois de ter terminado o meu mestrado em 2017, e com muitas novas perguntas para novas pesquisas. E eu espero poder dar andamento a algumas perguntas que eu venho fazendo a partir desse trabalho que eu desenvolvi em Brumadinho, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes e fazer um agradecimento especial a 3 professores. Primeiro, ao professor Theo, não só por ser coordenador do projeto, mas porque o professor Theo, assim como a professora Roberta Romagnoli e a professora Cristina Marcos, do programa de pós-graduação em psicologia, eles têm me acompanhado durante esse ano numa tentativa de sistematizar esse trabalho que eu fiz, de buscar propostas novas de trabalho, e porque eu acho isso importante, né? Muitas vezes a gente começa da prática e depois a gente sistematiza. E eu acho importante para dar uma contribuição, né? Para não deixar o trabalho se perder, para registrar e para guardar aí para sempre. Né? A gente precisa lembrar sempre do que aconteceu o Frederico esteve ligando aí mais 2019, e a cada momento que a gente se reúne para discutir é mais um momento de reflexão, né? Então, muito obrigado aos professores. Tem outros professores, outros colegas de trabalho, que depois eu cito ao longo da apresentação, se der tempo. Joia! E aí, tem novidades? Então, eu venho me preparando já há algum tempo para essa fala, e eu pensei em fazer essa fala de uma forma circular. Eu vou partir de uma questão coletiva, que é o luto coletivo que a cidade viveu. Eu vou passar pela questão do trauma e da guerra, e vou voltar de novo à questão do coletivo, pensando em propostas de trabalho e de políticas de intervenção no município. Entendi. Mas no caso não é o Diego, né? A mulher dele. Tempo, eu espero que eu consiga fazer essa articulação. Se eu estiver falando muito, se eu me estender, Entendi. Eliana me ajuda, Carol. E depois, se tiver tempo durante o debate, eu também tenho uma hipótese, e eu gostaria de falar um pouquinho de uma associação que eu faço da catástrofe do rompimento da barragem com a catástrofe do Covid-19. Vai, manda aí no associações WhatsApp que eu ando fazendo, você consegue? algumas hipóteses de trabalho, e já escrevi alguma coisa a respeito disso também. 7167 essa atualidade aí da Covid que a gente está 9083. Então, como que eu comecei o meu trabalho, né? Eu então encontro a cidade em luto coletivo, né? E eu vou tentar também acompanhar com algumas falas. Aí no caso, então, se eles precisassem de vocês para representar eles nesse caso, vocês também não podem pegar. São falas bem gerais, bem
que é possível expor, não tem problema, né? Entendi. Então, uma cidade em luto coletivo, né? Então, beleza. Um luto coletivo vivendo não só pela Demorou, então, população, mas falou. também pelas pessoas que se identificam, pelos profissionais, pelas universidades, por órgãos de governo, um luto muito ampliado. E um luto também muito acompanhado pelos profissionais da psicologia, da área de saúde mental, né? E é assim que eu encontro a cidade. O dia que eu fiz o primeiro atendimento, uma visita domiciliar lá na cidade, eu me deparei com uma manifestação que estava acontecendo já de primeira semana de rompimento, balões, camisetas pretas, e a gente já começando a trabalhar, né? E depois eu fui acompanhando, né? Depois eu fui ver um morador da cidade escrevendo no muro, quanto vale a vida, né? E depois eu chegava para trabalhar, e todo dia que eu ia para o consultório atender, eu atravessava a ponte de Brumadinho. Eu atravessava a ponte e uma casa bem à beira do rio, assim, à esquerda, sempre tinham uniformes, os trabalhadores da Vale estendidos. E eu olhava para aqueles uniformes e falava. É uma identificação, é uma empatia, uma identificação que acontece assim, muito forte, muito grande, né? É interessante depois falar como que o trabalho nos afeta também, né? Então, então esse luto coletivo, né? Todos, que se reflete na fala de uma mulher, de uma paciente que ficou viúva de um funcionário da Vale, ela fala, lá em casa estamos todos quebrados. Como que o sentimento, como que a vivência se estende, né? Ela se amplia a todos, né? E como que a cidade também se vê, de certa forma, invadida pela lama, pela avalanche de lama que dá poeira, né, Theo? E que une as pessoas num certo comportamento de inibição, de retirada, de resguardo em suas casas, né? Muitos pacientes, muitas pessoas só apareceram, só procuraram ajuda 6 meses depois do rompimento, não conseguiram nem ter acesso aos serviços de saúde mental porque estavam na zona rural e a lama impediu, a lama atingiu a estrada, né? Então, esse momento inicial era um momento de acolher e de acolher muitas vezes um silêncio, e esse silêncio era mantido não pela linha de trabalho do profissional, mas porque não tinha muito o que ser dito diante da chegada de uma pessoa, diante do choro, né, diante do engasgo, diante da paralisação. Nesse momento inicial eu vejo as pessoas paralisadas, inibidas, sem ação, né, sem amparo, sem saber o que aconteceu, sem saber para onde vão, né? E dentro desse contexto, eu como profissional da saúde mental começo a pensar quais vão ser meus referenciais para trabalhar, né? Um dos referenciais seriam os manuais que falam sobre emergências e desastres, pegando as experiências anteriores. No entanto, muito pouco foi produzido a respeito da experiência de Mariana, pelo menos na área da saúde mental e na área da atuação dos psicólogos, muito pouco. Né? E eu poderia também consultar os manuais sobre emergências e desastres, a atuação do psicólogo nessas situações. Mas eu pensei, existe uma especificidade, existe uma característica única desse evento.
que é preciso ser levado em conta, né? A dimensão dessa avalanche de lama que tomou as pessoas, que, de certa forma, invadiu a cidade, que tinha, então, primeiro ouvir as pessoas, ouvir as pessoas, pegando delas alguns significantes, algumas palavras, algumas frases, que pudessem me dar uma direção de qual trabalho, de qual tratamento poderia ser dado a esse luto inicial, né? Muito interessante, porque um dos significantes que apareceu, eu vou falar principalmente de duas questões, né? Mas um dos significantes que apareceu é a questão da guerra. O cenário de guerra que aconteceu, não só o cenário da lama e das pessoas se degladiando e correndo, sem poder olhar para trás, né? São relatos dos trabalhadores que eu atendi, sem poder olhar para trás, se olhassem para trás e respirassem, perdiam a vida, né? Então, esse cenário de lama, de pessoas nessa lama, que remete ao cenário de guerra, mas não só nesse sentido. Depois também, entre os funcionários que continuaram trabalhando, que retomaram o seu trabalho, o clima de guerra, né? Que é característico do ambiente de trabalho, da corporação, que é um pouco assim, cada um querendo se salvar e cada um também querendo se salvar da responsabilidade, né? É muito interessante, então, nesse primeiro momento, a questão da guerra. E a guerra me fez pesquisar e pensar no trauma, o trauma de guerra. Né? Então, a princípio, a gente pensa que o ser humano ele é traumatizado por natureza. A constituição do aparelho psíquico envolve um traumatismo, uma invasão do aparelho por estímulos que criam trauma, que são dispersos e que precisam ser contidos, que precisam ser canalizados, encaminhados. Então, já há um trauma inicial na constituição do aparelho psíquico. Mas o que um acontecimento como um rompimento de barragem, uma catástrofe faz? Um acontecimento como esse revive, repete esse trauma e traz à tona invasão de sentimentos, de sintomas, né, que são esses que a gente acompanhou lá. A depressão, a insônia, as dores pelo corpo, né? A dificuldade para significar o que estava acontecendo, para entender e falar e elaborar. Né? Os sintomas físicos eles são muito parecidos com os sintomas acompanhados e vistos nas outras tragédias. E eles vão aparecendo, né, numa outra metáfora interessante assim, de usar, eles vão aparecendo em ondas. Né? Uma parcela da população chega, depois chega mais um tanto de gente, depois chega mais um grupo de pessoas, os sintomas vêm em ondas. E a onda também é interessante para pensar na onda de destruição que a lama traz, que é a destruição nos níveis psíquico, econômico, social, que a gente vê também como que a cidade foi atravessada depois pelas questões indenizatórias, né, e financeiras. Né? Então, o trauma, pensando na questão do trauma, a gente consegue pensar né? Que foram muito estudados e que deram também muito recurso, muito trabalho para os psicólogos, psicanalistas, né, no pós-guerra.
O Freud mesmo fala da questão da neurose de guerra, e depois mais no final, porque ele viveu a guerra na pele também, né? Ele perdeu parentes, ele teve parentes que foram à guerra, ele teorizou sobre a guerra, e mais no final da produção teórica do Freud, ele vai falar do trauma relacionado a outros eventos, como, por exemplo, desabamentos. Ele cita isso no esboço de psicanálise, no final da vida dele, uma das últimas produções do Freud a respeito do trauma e da neurose, né? Então, achei muito interessante localizar. Né? Um segundo momento desse acompanhamento, né, e dessa escuta aos significantes, para poder pensar uma direção de acompanhamento e de tratamento, é o que eu chamo da queima dos uniformes, né? Uma coisa que ficou muito marcada na minha escuta e nos meus acolhimentos à população é a questão dos uniformes, do uniforme da Vale. Então, os relatos são variados. Assim, há relatos de pessoas que não queriam mexer nos pertences da pessoa que perdeu, e queria deixar lá os uniformes penduradinhos do mesmo jeito, a bota de trabalho no mesmo lugar, e não queriam mexer. Né? Mas há relatos também de, por exemplo, uma mãe de uma vítima, que era também esposa de funcionário da Vale, que ele, no caso, não faleceu, só o filho faleceu. Uma mãe que se dedicava a cuidar dos dois. Então, ela lavava, cozinhava, passava e esperava os dois chegarem da Vale. E eles revezavam o turno. Um chegava, o outro saía. Então, praticamente, não se encontravam. E ela era um centro aí de acolhimento da casa. E ela fala disso, né? Do lavar os uniformes, de deixar os uniformes lavadinhos para eles usarem e saírem para o trabalho. Ela fala, eu entreguei meu filho pronto para o trabalho e recebi ele dentro de um caixão. Então, a outra fala que eu localizo assim como muito significativa do que eu quero falar agora é uma pessoa que fala, eu vou promover a queima dos uniformes, eu quero queimar todos os uniformes do meu ex-marido. Né? Era esse mesmo. Eu combinei com a filha e nós vamos queimar esses uniformes. O que eu quero dizer com essa questão dos uniformes e com a queima dos uniformes? Então, é um primeiro momento de saída desse luto paralisante e coletivo, para pensar em como cada um vai dando andamento às suas questões relativas ao que ocorreu. E como que vai começando a surgir um sentimento de traição em relação à empresa, um sentimento de crítica em relação ao que aconteceu, porque inúmeros relatos do alto nível de exigência de segurança da empresa. Mas como que pode acontecer esse maior acidente de trabalho, sendo que a empresa preza tanto pela segurança? Uma semana antes do rompimento, a gente teve palestras. Um mês antes, a gente teve palestras. Foi garantido que essa barragem não ia estourar. Então, é um momento em que então os sujeitos começam a sair da passividade e que começam a reagir e que começam a pensar sobre a sua própria história no território, na cidade, nas relações com as pessoas e com a empresa. Por que eu estou falando disso? Porque eu poderia estar falando de vários outros sintomas, de várias outras abordagens e de várias outras formas de tratamento dessa população. Que, inclusive, a psicologia tem uma vastidão imensa de abordagens do trauma, do sujeito paralisado pelos sintomas. Mas a gente não pode perder uma dimensão ética do trabalho, que é
tirar o sujeito dessa paralisação, porque muitas outras abordagens mantêm e propiciam que o sujeito se mantenha na queixa, no trauma e não saiam disso, né? Então, e por que eu estou falando disso? Por causa da especificidade da situação. Não é? Os sujeitos estão marcados por essa relação com a atividade econômica do município. Então, hoje de manhã, quando o professor Alexandre abriu a mesa, ele falou do objetivo do projeto, né, do objetivo do trabalho do projeto, que é propiciar que os atingidos e atingidas possam se fortalecer. Né? E então o fortalecimento dessas pessoas passa por uma tomada de consciência dessa relação delas com a empresa, dessa relação das vítimas com a empresa, dessa relação dos parentes e da população em geral, né? Todos unidos em torno dessa minério-dependência que a gente está discutindo aqui hoje. Né? Então, é colocar em destaque esse aspecto social, político, ambiental, e que extrapola o individual na abordagem. O atendimento pode ser individual, o atendimento pode ser dentro de um consultório, mas o profissional que acompanha essas pessoas nunca pode perder a dimensão do social, a dimensão da inserção desses indivíduos, a dimensão dos poderes envolvidos. E ao longo dos acompanhamentos, muitas vezes quando em algum momento eu falava, teve uma reunião do Ministério Público com a população ou com os trabalhadores, as pessoas ficavam atentas ao que eu estava falando e paravam para pensar e escutar. Por quê? Porque não é só falar do choro, falar da depressão, falar do remédio, de que não está conseguindo dormir. Isso vai ser tratado, isso ao longo do tempo vai melhorar. As pessoas vão passar por isso e vão sair disso. Mas tem toda uma outra questão que, se não tratada, né, essas ondas de destruição psíquica, social, econômica, financeira, cultural, se não tratadas, fixam e cristalizam o sujeito numa posição até de, né, assim, a vale tudo. Ela que me deu tudo e ela vai ter que continuar me dando tudo e eu vou continuar associada a ela para o resto da minha vida, não é? Então, nesse sentido que é importante pensar nesse detalhe aí dos acompanhamentos e do sofrimento do sujeito. Passa por essa ligação, né? E um terceiro momento que eu queria localizar é como o momento dos sonhos, né? É muito presente nas falas dos pacientes, dos atingidos, dos parentes, né? Os sonhos que eles têm com a lama invadindo, a lama entrando pelo nariz, a lama tomando o corpo todo, né? Eles não sonham só com a perda do ente querido, eles sonham com eles próprios sendo engolidos por essa lama, eles sentem falta de ar, né? Então, tem esses sonhos que são pesadelos, né? Fazem parte e aparecem muito, mas também já num momento mais recente, os sonhos de projetos de vida, né? Eu consegui acompanhar pessoas que, apesar de muito atingidas, altamente feridas psiquicamente,
que conseguiram sonhar alguma coisa, que conseguiram sonhar em engravidar, que conseguiram sonhar em sair da empresa e fazer outros projetos, que conseguiram sonhar em vencer uma doença grave pela qual estava passando durante todo o processo. E outros, né? O sonho de colocar a filha na escola particular, né? Um pai que perdeu a esposa e que tinha uma filhinha. Era o sonho dela que ela estudasse em uma escola particular. Eu vou colocá-la numa escola particular, era o que ela queria. Então, os sonhos sendo realizados, né? Os sonhos podendo acontecer. E por que é importante falar nisso? Porque a gente está aqui falando do fortalecimento dos atingidos e das atingidas. Mas é lógico que eu não vou me reduzir a essa análise. Quando eu falo da questão dos sonhos, eu estou querendo também falar do sonho de poder pensar em como as políticas, vamos dizer, públicas de atenção e prevenção à saúde das populações podem ser melhor trabalhadas, podem ser melhor construídas, podem vir a ser modificadas, podem efetivamente atuarem no município. A gente sabe que Brumadinho tem uma estrutura na área da saúde mental muito forte, muito grande. É um município que tem uma tradição de fortes, graves problemas mentais na população. Inclusive, já era uma cidade com alto índice de suicídio antes mesmo da tragédia. E que continuou acontecendo depois. Então, é uma cidade que já tinha uma cobertura de financiamento para atendimento em saúde mental muito grande, mas precisaram ser contratados mais profissionais, em torno de 20 psicólogos para a área da saúde mental e programas como NASF e de saúde da família, pelo menos em torno disso foram contratados, apesar de os manuais e as entidades humanitárias dizerem que apenas 1% da população sofre mais intensamente em momentos como esse de tragédia, que entra no outro aspecto que eu quero trabalhar, que a tragédia traz um ponto de real. O real da lama, ele invade e ele insiste. Ele provavelmente nunca vai sumir, nunca vai desaparecer, nunca vai deixar de estar presente. O real é acompanhado de angústia, e essa angústia retorna em vários momentos da vida do sujeito. Então, essas populações, elas vão precisar, essa população, de atenção psicossocial e em saúde mental por muito tempo. Primeiro, porque são em ondas que vêm os problemas. Depois, porque ao ativar momentos de angústia, dificuldade, novos desafios, sempre esse pontinho do real e da angústia vai reaparecer e vai trazer necessidade, vai remontar a esse momento de alguma forma da tragédia. Então, nesse sentido também, é claro que eu ouvi também o atravessamento das questões financeiras e indenizatórias dentro do consultório e fazer uma breve menção à questão das mulheres, as mulheres viúvas que se viram de repente tendo que arcar com funções que antes eram todas dos maridos que trabalhavam na empresa, porque os maridos a poupavam de muitas tarefas, os maridos a protegiam de muitas coisas, muitas trabalhavam, mas iam para o trabalho e voltavam para casa. No máximo pegavam ou levavam um filho na escola, o resto todo era tarefa dos homens. Então, essas viúvas que se viram de repente tendo que administrar indenizações, rescisões, seguros, contratos, mais o assédio de toda a população em cima da sua situação, não só financeira, mas pessoal.
Um dos sonhos possíveis é se unir a outra pessoa, né? Perder um ente querido, perder um marido, mas começa a pensar em ter uma vida com outro companheiro. E isso é altamente julgado pela população como um todo. Então, me chamou muita atenção a vulnerabilidade emocional das mulheres no município, não só as que perderam parentes diretamente, mas as outras mulheres também, que por identificação e por já estarem sofrendo uma certa desassistência, né, um certo não lugar na cidade, então se vem nessa situação de sofrimento e de agravo também. Como pensar políticas públicas para essas populações vulneráveis, como as mulheres? O que é possível fazer a partir dessa experiência de escuta das especificidades, mas que levam a um ciclo que é coletivo, novamente. Essa dimensão do coletivo que a gente tem falado tanto, que a gente não pode perder de vista, né, e que permeia muitas discussões a respeito até do profissional da saúde mental, da atuação do profissional de saúde mental. Né? É uma atuação de consultório, é ficar ali no ambulatório esperando a população chegar, ou não. Em tempos de Covid, como fazer com os atendimentos online? Todo mundo tem acesso ao telefone? Não tem? Mas e como fazer, então? Cadê os recursos? Onde estão as verbas? Não acho que seja desculpa, vamos dizer assim, para não trabalhar, né, gente? Os profissionais de saúde são profissionais da linha de frente. Então, eu percebo que a população com o Covid, que é a questão que eu queria colocar, dá tempo, Eliana? Então, tá muito bom. Já acabou. Tá muito boa a sua apresentação, com certeza, mas a gente já estourou o tempo. Eu acho que esse assunto vai retornar, inclusive nas discussões que a gente vai ter daqui para frente, tá bom? Nas perguntas. Finalizar esse ponto? Você começou ou podemos interromper aqui? Só fechar com a questão de um compromisso que eu acho que a cidade tem que ter, os profissionais, a universidade, com os projetos de políticas públicas para a população atingida. E só lembrar, as indenizações e de reconhecimento de direitos como atingidos ainda vão se prolongar por muito tempo. Ainda vão se prolongar por muito tempo. Daqui a 20 anos a gente ainda pode escutar uma pessoa que de repente se descobriu atingida pelo rompimento da barragem em 25/1/2019. Ok, só isso, obrigada. Ok, só isso, obrigada. Muito bem. Muito bom, bem. Ana Luísa, muito obrigada. Muito bom, Ana Luísa, muito obrigada. Assim, o que você trouxe foi dá para muitas reflexões, e tenho certeza que as discussões aí vão ser bastante interessantes. Agora a palavra para Carolina. Por favor, Carolina. Bom, Eliane, muito obrigada. Bom, Eliane, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Luísa, pelas suas palavras, né? Com tanta verdade e amor, né, que você fala, que realmente é uma realidade muito dura, Não é fácil, né? E não é fácil estar ali na posição de acolhimento, né? Bom, eu desde o início tinha preparado algo assim para ser mais objetivo, vou tentar ser mais sucinta, mas não é no sentido de ser objetivo para objetivar as coisas. Muito porque eu acho que o papel da universidade tem sido muito o de estender esse pano para que a gente possa conversar, né? Conversar num locus privilegiado de reflexão, no sentido de poder produzir espaços de encontro onde a gente possa
construir novas sínteses, né, inspirar novas ideias. Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui, embora não seja um motivo bom, né, mas, assim, feliz de estar com esse grupo, com esses colegas. A Eliana, eu tive a oportunidade, né, Eliana, de te ouvir um pouco lá em Betim, na PUC de Betim, quando você falou do estresse pós-traumático, né, e desde então, assim, fiquei bastante impressionada, assim, com a sua fala, porque tem uma preocupação com a situação, mas também tem uma atenção, né, para projetos futuros, né, e aí aqui, assim, a Tânia, o Theo, que incansavelmente, né, estamos juntos, assim, trabalhando várias perspectivas dentro do município, e aí eu faço um laço aqui, né, com a fala da Ana Luísa, e eu vou tentar sistematizar em 3 pontos, tá, que eu chamei aqui da clínica do social, da clínica social, que eu estou chamando de clínica ampliada, e da construção de futuro, né, que aí eu não estou colocando só dentro da psicologia, porque eu considero que esse cenário ele é bastante complexo e nós não podemos ficar, mesmo que dentro de uma perspectiva de clínica ampliada, né, nós não podemos ficar nessa linha. Eu acho que o diálogo, a ação otimista estratégica, né, que eu tenho buscado, ela é transdisciplinar, ela vai articular, né, ela vai integrar vários discursos, várias disciplinas diferentes, porque nós estamos falando de um inimigo que não é nosso inimigo de guerra. Nós estamos falando de um inimigo que nós produzimos no bojo da nossa crise de civilização. Então, esse inimigo não é alguém que a gente vai se armar contra ele para ele ir embora. Ele está dentro da gente. Nós estamos nessa linha de consumo, de consumação, nós estamos nessa lógica que produziu esse rompimento, que produziu o coronavírus, né, assim, a Covid não, mas que disseminou o coronavírus entre nós, é a mesma lógica. E se a gente então precisa entender a nossa vulnerabilidade, nós não temos um inimigo contra o qual a gente é ileso, né, nós todos sofremos de combater esse tipo de inimigo, porque nós estamos abrindo mão de poder econômico, nós estamos enfrentando uma situação que vai impactar a nossa vida privada. Não é uma questão só de a gente ir a Brumadinho ajudar a população de Brumadinho. Não, nós estamos aqui falando de nova civilização do século XXI, né, que vai ter que se haver com as escolhas que estão fazendo e começa por nós. Né? Eu tenho falado muito disso, assim, a começar por mim. Né? Tem uma música que fala disso, haja mais amor, a começar por mim. Né? Então, eu vou tentar trabalhar essas questões aqui da clínica, que eu acho que são funções da psicologia, né? Claro, estamos numa mesa de psicólogas, né? Eu vejo essas duas funções dentro da psicologia, mas vejo o nosso papel como cidadãs, como... Não sei se posso chamar de intelectuais. Não sei se posso chamar de intelectuais, não sei que nome dá, né? Porque, assim, eu acho que nós somos estudantes, né? Somos educadoras e estamos comprometidas com a transformação do mundo, né? Então, eu vou tentar aqui. Clínica do social, eu acho que a universidade pode contribuir e ela tem feito esse papel. Eu estou chamando aqui a universidade, que não é a PUC Minas sozinha, né? Mas o movimento universitário em Brumadinho tem contribuído para traduzir numa razão sensível, numa razão crítica, os fenômenos que estão ali. E eu acho que isso é fundamental.
né, o Jorge Forbes é um autor da psicanálise que eu gosto bastante, tem um conceito de Terra 2, né, em que ele vai dizer assim, como é importante. Na minha época, a clínica do social era com o Jurandir Freire Costa, né, a gente fazia a proposta com o Saramago, né, era assim, era um momento em que a gente se debruçava sobre os problemas contemporâneos, com impacto na subjetividade, onde a gente muito mais se via nos problemas sociais, nas angústias que eles estavam trazendo para a gente, do que se percebia em condição de tratar, né? Eu, pelo menos, assim, era muito mais para mim um momento de alguém me ajudar a segurar o espelho para mim mesma, né? Mas eu acho que a clínica social, ela tem esse papel de pegar os problemas contemporâneos e fenomenalizar, não sei se eu poderia usar esse verbo, né? Assim, mas transformar em um fenômeno, né? Não deixar que a gente viva lá grudado no ethos, que a gente entre nesse turbilhão, né? Abraçado com as catástrofes e sofrendo o impacto de todos os furacões. Sim, nós estamos sobre esse impacto, não estamos ilesos a eles, não, mas nós podemos construir narrativas que não é que expliquem, mas que critiquem e que coloquem as coisas, a razão crítica, né, antes da afetiva, que eu acho que é o problema que nós estamos vivendo hoje em relação à pós-verdade, né, a identificação, essa questão afetiva já desde muito cedo, desde crianças, né, muito pequenas, assim, que elas olham e falam, eu não gostei dessa realidade, então eu não fico com ela. Assim, eu não gostei disso, vivo isso aqui na minha casa. Olha, mamãe, esse negócio que você está dizendo, eu não gostei, eu não vou querer aderir. Tipo assim, eu prefiro ficar com as minhas razões, minhas paixões alegres aqui, eu não vou querer me haver com as críticas, né? Então, esse momento de pós-verdade, ele está em tudo. E essa questão da identificação das pessoas antes da crítica, ela está muito forte em todos os contextos. Em Brumadinho, já vinha antes, né, do rompimento da barragem, mas com o rompimento, o desamparo ficou maior, ficou muito mais evidente, ficou muito mais crítico, e as pessoas tiveram que se haver, né, que lutar com as armas que elas tinham. E aí a gente entra num cenário que eu concordo com a Ana Luísa, né, um sofrimento que diante do desamparo e da falta de perspectiva de novas construções, né, a dissociação cognitiva ficou num hiato grande, né? Então a gente se aproxima para construir novas narrativas, a gente se aproxima para trabalhar novas questões, mas não dá liga, porque o espaço ficou muito grande. E aí, essa dissociação, ao meu ver, não sei se vocês concordam, mas ao meu ver, né, ela caminhou para um discurso assim, então vamos adotar um discurso da racionalidade para que a gente interpretar, mas a gente está interpretando para dar voz à razão, em nome da razão, né? E esse em nome da razão, que não levou a questão afetiva, que não trabalhou crítica, né? Ele gerou uma cegueira, tem uma interpretação que dessensibiliza, mas ela é uma dessensibilização que vai para a negação, seja as negações típicas, assim, de alienação, né, de ver a Vale como a mãe, como a única provedora, como aquela assim, bom, Brumadinho é isso, né, nós somos mineração, o pessoal está reclamando, mas as pessoas vieram para cá, foi para isso. Depois nós temos uma outra negação também, que interpreta dessensibilizando, mas na forma da histeria, a meu ver, estou chamando aqui de histeria, né? Porque é muito pior do que isso, nada vai superar, nada vai pagar, nada vai, mas também nada é fácil. Nada é capaz, né? Nada é capaz e eu também nada faço, nada
puder ocupar todos os espaços, eu vou puder ocupar todos os para espaços, eu vou bradar. ocupar, mas para bradar, né? Para dizer que Não tem perda maior não tem perda maior do que a que foi vivida. E uma outra linha, assim, de um pouco saudosistas, né, assim, e aí um saudosismo que se junta ao momento nacional, né, assim, de que bom era o tempo que a gente tinha um governo forte e não tanta democracia, né, quando a Vale era, por exemplo, os militares, quando a gente tinha o governo que governava, a gente não tinha esse tipo de problema, e aí fica elogiado numa linha assim, precisamos retornar, né, para a época do respeito, enfim, de uma moralidade. E aí, diante dessas situações, né, nós tentamos fazer uma clínica ampliada. A universidade fez essa opção, a PUC Minas fez a opção por trabalhar no coletivo, na chegada pelas comunidades, em que a gente propõe uma lógica de escuta coletiva, em que a gente se escute, né, em que a gente traga questões que aquele grupo, que aquele coletivo suporte ouvir, né? Tem sido muito difícil essa proposta, o apelo é sempre para eu quero alguém que me escute, eu não quero ouvir ninguém, né? Eu quero alguém que me ajude, que me ampare, é sempre assim, nossa, que bom que você chegou mais cedo, porque eu queria mesmo falar uma coisa com você, né? E eu que quero falar, assim, quando entra o grupo, aí já não tenho o que dizer, né? Mas nós fizemos essa opção pela intervenção psicossocial e traduzindo essa comunicação, construindo narrativas que elenquem o nós, né? Nós atingidos, nós comunidades X, nós indígenas, nós moradores da região X, né? Que sejam nós. Fizemos inclusive parceria com um curso de comunicação para uma rádio comunitária que passa do carro de som e que tem depoimento de pessoas da cidade, né? Falando sobre esse nós, comunidade Brumadinho, que temos dificuldade, né, de acompanhar nossos filhos na escola, de ter ônibus, enfim, nós que estamos aqui vivendo com um cenário, né, de poeira, de falta de perspectiva, então, assim, o idoso que escuta o jovem falando, o jovem que escuta a oração de um ancião, né, e assim a gente vai buscando essa circulação da fala, mesmo que não seja uma fala tão coletiva, né? Mas ela agora é compartilhada, né? Ela transita entre eles. Comunicação é fundamental, eu acho que esse tem sido o nosso trabalho, né? Mas uma comunicação que gere, que resulte, né? Que possibilite confiança, né? Essa confiança, assim, que não é uma confiança no sentido de que eu olho para a Eliane e falo assim, não, na Eliane eu posso confiar, né? A Eliane, ela é uma pessoa ótima, ela tem uma índole super legal, não é isso. Mas é uma confiança no sentido assim, olha, tá difícil para todo mundo e nós vamos fazer com quem a gente puder contar, né? E isso aqui é um ponto que eu acho super difícil em Brumadinho. A gente tem uma crise de confiança muito grande, vem de todos os lados, os movimentos sociais, todos eles vivem assim, tem sempre uma teoria da conspiração, alguém que é sempre questionado se os interesses dele, se ele é uma pessoa mesmo que pode, em que se pode confiar, e a psicologia nas comunidades, nós somos sempre interrogados, tipo assim, vocês estão dando ouvido para fulano? Vocês já ouviram falar quem é fulano? Você sabe que fulano está conversando com a Vale? Né? E aí a gente tenta trazer assim, olha, nós vamos ouvir e vamos conversar com todos. Não é uma questão, a gente não está escolhendo quem é digno ou não de ser ouvido, né? Mas é uma questão, assim, difícil, né? E a questão da colaboração a partir de relações de mutualidade, né? O que, então, sabendo
Nesse sentido, da confiança da comunicação, a gente procura trabalhar a noção de acolhimento, né, que é esse dar-se conta da nossa imperfeição, da nossa dificuldade, de a gente ter um tanto de defeito, mas ainda assim temos alguma potência, temos alguma capacidade de acolhida e de ajuda, né? E o outro também, que é cheio de problemas, que era meu vizinho, que eu tenho uma série de pontos que eu não concordo, né? Sei lá, é da religião que eu não gosto, eu torço pro time que não me agrada, ou bebo no final de semana e eu não sou adepto da bebida, sei lá, o que for, né? Cada um tem uma questão lá que incomode, mas de dar conta dessa convivência, né? Que somos essa diferença aí mesmo, mas podemos ter um sonho coletivo. Esse sonho coletivo é um potencial ainda a ser, assim, ele não existe ainda, né? Pelo menos não nas comunidades em que nós estamos atuando, ele não é iminente, assim. Algumas comunidades que são mais politizadas, como os assentamentos, né? As comunidades que já tinham uma tradição, já eram unidas por um objetivo comum, já estavam operacionalizadas, né? Antes do rompimento da barragem, a gente ainda percebe que eles têm uma diretriz, mas nos outros lugares eu não tenho percebido, acho que ainda é um ponto, e é por isso que eu queria colocar, né, uma proposta, assim, finalizar com uma proposta, que é a questão de a gente... a despeito de tudo isso, ousar inovar, né? Porque eu acho assim, nós estamos moendo no áspero, né? A gente está difícil realmente, até para a gente mesmo. Eu fiz essa pergunta para o Tião Rocha, né, no evento do semestre passado, perguntando para ele assim, como é que você busca a esperança nos lugares tão desacreditados, né? Porque eu acho que tem essa questão aí de como, onde que a gente planta a esperança, como é que a gente faz isso, né? E ele falou muito de dessa questão assim, de buscar o que move, né? E nesse caminho de buscar o que move, a gente tem algumas teorias mais contemporâneas, como o Charmer, né, da teoria U, ele está falando dessa questão de trabalhar, né, as habilidades sociais, no sentido de uma sensibilização para coragem com compaixão, né? Ele faz uma proposta de a gente sair dessa câmara de ego, né? Dessa câmara de interpretação, a gente entra nesse processo de manipulação, isso não tem fim. Né? A Vale nunca vai parar de manipular a realidade. Os políticos os partidários nunca vão parar de manipular. E a gente se cansa muito, né? Eu, pelo menos, dizer isso, assim, a gente se cansa muito dessa quebrada da onda que nunca passa, né? Que a gente trabalha quando a gente vê, tem todo um sistema manipulativo ali. Então, ele fala, assim, de uma conexão profunda, que é o que eu tenho buscado nesse momento de pandemia, já que a gente não consegue estar no coletivo, estamos à distância, estamos com alunos que também estão sofrendo de solidão, nós próprios estamos sofrendo com as nossas próprias solidões dentro de casa, com os nossos próprios filhos fechados, né? Assim, então, não tem sido fácil e eu escolhi, né? Tenho escolhido isso de trabalhar nessa conexão mais profunda para a gente encontrar uma vontade de ter coragem, né? De ter sonhos um pouco mais pautados na lógica, no rompimento de uma lógica e menos no concreto. Então, por isso que, assim, atualmente o meu pós-doutorado é em economia circular, a gente tem buscado trabalhar nessa linha de
do micro, né, do individual para o coletivo, mas não desistindo do coletivo, sabe? Só que eu acho que tem uma questão aí, né, assim, eu quis colocar aqui, aí eu vou fechar a minha fala sem uma conclusão definitiva, né, mas eu quis realçar algumas ambiguidades, algumas questões que eu percebo desde o início. Eu comecei a trabalhar em Brumadinho em agosto de 2019, então, assim, não tem tanto tempo assim, né, mas eu percebo, assim, que a gente está num cenário de guerra, porém, o inimigo, ele faz parte da crise. Então, assim, o cenário de guerra, ele pede um inimigo. Só que somos nós contra um opressor, né? Mas esse opressor não vai embora. Esse opressor, ele precisa estar aqui para reparar o dano. O problema é que ele repara o dano no dano, né? Então, esse inimigo que não vai embora, que precisa responder pelo dano, mas que não vai embora, né? É uma traição. Eu acho que essa dor do traído, ela se alimenta, ela se atualiza diariamente, né? Então, eu acho que nós podemos aqui aproveitar, né, esse momento que a pandemia nos trouxe para trabalhar as nossas habilidades sociais de empreender coisas para além dessa contradição, que eu acho que essa contradição ela tem sido adoecedora, não só da população de Brumadinho, mas nossa também, enquanto interventores, né, assim, enquanto pessoas que estão trabalhando. Não é fácil trabalhar nessa linha de enfrentamento, né? Eu acho que uma linha mais de inventividade pode nos trazer um respiro, que também eu sinto necessidade. É isso. Parabéns. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, Carolina. Realmente, sua fala foi, assim como a da Ana, também, assim como a da Ana. E nós temos aqui duas perspectivas, né, importantíssimas, que é a perspectiva do individual, né, mas entendendo também que o individual ele é impactado pelo contexto social e também colabora para que esse contexto social ocorra. Carolina trazendo aí a questão da clínica social e da importância de fortalecer, né, esse tecido social, até para que o próprio indivíduo possa se reestruturar e se ressignificar. Né? Como eu entrei e saí, eu não sei se antes tinha perguntas. Se alguém puder me ajudar, eu estou vendo somente a pergunta que teve que até aí, mas eu não estou vendo antes. Nós tivemos antes da Ashkiltel, né? Foram só comentários, pessoal, que eu fiz. Foram só comentários. E comentários muito importantes. Mas eu posso transformar numa pergunta, se vocês me permitirem. Perdão. E eu pego carona no que a Samira colocou. Eu queria que vocês comentassem quais são os cuidados éticos e humanistas, né, que é preciso se tomar para atuar num território, numa tragédia-crime, né? Como um profissional da área e também como um acadêmico da universidade, que faz pesquisa, faz extensão. Por favor. Vamos ouvir as duas? Depois vamos ouvir as duas? Depois também eu gostaria de falar, Ana. Bom, Ana, você está no mudo. Mas se você quiser falar, quero. Mas se você quiser falar... É porque eu queria falar... É porque eu queria falar
Eu acho que, enquanto universidade de extensão, uma dimensão que eu acho que é importante a gente frisar, Theo, assim, que tipo de formação a gente também está promovendo, né? Eu considero que nós temos uma dimensão importante, que é o aluno que nos acompanha, que tipo de pensamento, de leitura crítica que a gente está produzindo, não só para a comunidade que a gente está intervindo, mas para a nossa equipe, né, os nossos parceiros, porque isso deixa lastro, né, na formação. Eu acho que assim, os meninos que estão aqui hoje, vi aqui alguns, né, também da psicologia, e isso modifica, né, de forma muito definitiva, torna-se uma competência durável para eles em qualquer lugar que forem, né? Agora, acho que tem uma dimensão também ética no que se refere, isso é uma questão que a gente tem discutido dentro da psicologia, assim, qual que é o papel da universidade, quais são os limites da nossa atuação, a gente entender que nós escolhemos uma lógica de funcionar, mas que nós não temos condição de responder a tudo que nos aparece, né, e que sabemos das nossas limitações, da questão própria mesmo de calendário, de recursos, né, e do próprio como a universidade se posicionou enquanto instituição frente a essa situação, qual deve ser o nosso papel, né? E nesse sentido aceitar um pouco ser técnico, né? Assim, entender que temos uma série de questões enquanto pessoas, enquanto cidadãos, mas que temos também uma função que a gente abraçou, que é institucional também, né? Então trabalhar isso e deixar isso claro, né, nos vínculos, eu acho que é importante. Uma situação muito delicada, muito grave. Uma situação muito delicada, muito grave. É muito difícil falar sobre isso, mas é necessário. Essa invasão de profissionais em Brumadinho desde o início, a partir do rompimento. E acredito que até por uma questão midiática, talvez até beirando o sensacionalismo, né? Uma tentativa mesmo de talvez autopromoção. E eu sinto também que a população foi invadida. Às vezes uma mesma pessoa era entrevistada 10, 15 vezes num dia só ou numa semana, por profissionais diferentes, por organizações diferentes, religiosas, profissionais, mas assim, porque também tem muitas questões religiosas associadas à prática da psicologia e outras práticas que falam, inclusive, de afastamento do sujeito da situação de trauma. Vamos pensar em outra coisa, não vamos pensar nisso. Como propor isso? Como propor isso para alguém? Né? Como alienar mais ainda o sujeito numa situação como essa? Eu acho grave, acho muito grave. Mas uma coisa que então eu acho que passa pela formação, mas eu acho que passa também pelo pós-formação, né? Passa pelo, como é que fala? Educação continuada na vida, né? A ética é uma questão de valores, princípios, a análise, terapia, autotrabalho, saber o que quer. Muitas vezes eu percebo que os próprios profissionais ficaram mais devastados do que às vezes a própria população. Eu vi uma força tão grande nessa população de Brumadinho, as pessoas que eu atendi, isso eu não tinha nada para falar, porque eles já demonstravam ali a sua força, a sua empatia, o seu carinho, como que eles me acolheram, né, e como que eles fizeram pensar assim que eu me transformei como profissional, né? Meus amigos me falam, Luísa, mas não é porque você
estava em Brumadinho, é você. Sim, sou eu, é a minha abertura, é o meu momento profissional, é o momento de formação. Sim, mas a experiência de contato com essas pessoas me transformaram como profissional. Então, por isso eu acho assim, que é tão sério, é tão custoso, é tão importante. É por isso que a gente tem que sistematizar, é por isso que a gente tem que se agrupar, é por isso que a gente tem que buscar as instâncias que podem nos ajudar como profissional, coisa que eu fiz assim desde que eu cheguei lá, né? É uma coisa impressionante, gente. A gente não dorme, a gente tem que falar disso o tempo todo. Eu comprei livros, eu fui buscar teses, eu fui buscar as pessoas, as conversas de consultório, de corredor, quer dizer, mas assim, a minha posição mesmo em relação a essa invasão de profissionais, essa postura ética, ela vai mais além do que eu posso dizer. Eu não gostaria de ferir pessoas, nem categorias, mas assim, eu acho que cada um tem que pensar na sua própria formação, no que faz com a sua formação, aonde aplica e como aplica. Eu costumo dizer o seguinte: há lugar para todos. Não precisamos todos irem em ônibus e caravanas para Brumadinho, porque rompeu a barragem, sabe? Eu mesma, como profissional, eu tinha condições de ir para Brumadinho no dia seguinte, mas eu fiquei pensando, peraí, eu quero fazer, como que eu vou fazer, o que está precisando, qual vai ser a melhor via, por onde que eu vou chegar, vai ser pelo individual, pelo coletivo, pela saúde pública, pelo particular. A minha possibilidade de inserção foi pelo privado, né? Eu gostaria muito de ter podido ser inserida pelo público, mas eu não tinha condições. E foi pelo privado, mas foi buscando os meus pares, né? Buscando as equipes de saúde mental, buscando as pessoas que estavam trabalhando, eu luto, colegas, e profissionais e professores. Muito bom, assim, eu acho que uma questão também importantíssima, que é a saúde mental daquele que trabalha nessas situações, né? E realmente essa chuva de psicólogos em situações, em municípios que têm esses eventos, né, essas tragédias, inclusive na imagem do profissional. Nós temos muita gente boa trabalhando nessa área, nós temos referências muito boas, né, que nós podemos seguir. Nós temos referencial bibliográfico, assim, no Brasil, ainda iniciando. Temos na América Latina, nossos irmãos da América Latina, que já têm grande experiência com eventos desastrosos, né? E nós podemos aprender muito com eles. Eu também fiz parte do Conselho Federal de Psicologia até 2017, e uma das questões, quando aconteceu a tragédia de Lá em Mariana, nós publicamos em vários momentos no site do CFP, pedindo que os profissionais não fossem para a região de Mariana. Nós fomos muito criticados porque a gente estava impedindo que as pessoas fossem acolhidas, né? Que tivesse uma intervenção. A gente sabia que já estava um caos em Mariana por conta dessas pessoas bem intencionadas, mas que chegam sem uma institucionalização, sem estar institucionalizado. O que significa isso, né? Ainda que seja um trabalho voluntário, ele tem que ser institucionalizado, ou através de ONGs que tenham a permissão de trabalhar no município. Ela precisa permitir isso, ou até mesmo pela rede de cuidados da saúde mental e da saúde
da região ou do município. Então, os profissionais da rede de saúde mental tiveram que deslocar do trabalho do acolhimento às pessoas para organizar os profissionais que estavam chegando na cidade e, assim, aos borbotões para poder trabalhar. E isso foi realmente, assim, essas ondas, né, como a gente vem falando, essas ondas depois da tragédia. Essa é uma onda, e é uma onda arrasadora, realmente, não só para a população, que fica muito desconfiada e com toda razão, os organismos também do município, né, de saúde e assistência social, que ficam inchados para poder resolver um problema de gestão e não a questão em si, né? E a própria profissional, né? E a psicologia que acaba aí recebendo os efeitos disso. Então, assim, para aqueles que estão aqui também, que são psicólogos ou psicólogos em formação, o CFP tem notas técnicas para poder trabalhar nesse cenário. A nossa bibliografia, ainda que pequena ainda, assim, a respeito desses eventos, mas ela já está bastante a se separar aquilo que é muito bom daquilo que é superficial e não é tão bom, né? Mas a gente tem aí os trabalhos da Fiocruz, pesquisas da Fiocruz e catálogos e, enfim, manuais da Fiocruz. Ela acabou, inclusive, de lançar manuais junto com o Ministério da Saúde, que está muito rico, né, para poder falar sobre essa condução. Então, assim, infelizmente a gente não tem uma articulação juntamente com os órgãos de defesa civil e do município para poder controlar um pouco mais essa abordagem antiética, né? Mas eu acho que se a gente tivesse um protocolo, atuação multi-institucional, né, interinstitucional, para poder fazer essas abordagens, acho que seria bom para todo mundo, né? Então, assim, realmente é uma preparar melhor os nossos profissionais que estão aí na universidade. Eles precisam também ter aquela noção de que eles precisam buscar essa formação e esse conhecimento, né? Ainda que a intenção seja muito boa, precisa mais do que boa intenção. Também, assim, eu queria fazer uma pergunta. Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. Mas, assim, sobre o uso excessivo de medicação, né? Eu gostaria de saber se vocês tiveram, assim, contato com essa realidade, né? Se houve alguma atuação nesse sentido do poder público para poder controlar ou minimizar essa questão. Uma violação de direito, né? É uma violação da pessoa humana não poder sentir, né? Porque a medicação ela faz um curativo muito mal feito, né? Numa ferida que está sangrando, então não vai ser efetivo. E isso só vai complicar posteriormente a recuperação. Né? E também, Ana, para você, eu gostaria de perguntar se pessoas que passam por um evento potencialmente traumático, elas desenvolvem o trauma ou desenvolvem o transtorno do pós-trauma? Posso responder? Claro. Posso responder? Então, houve mesmo um aumento, né? De, acho que 400%. Então, houve mesmo um aumento, né? De acho que 400% no uso de medicações ansiolíticas, antidepressivas e outras após a tragédia no município. É um pouco preocupante.
é um pouco preocupante e as ações que puderam e podem ser feitas, por exemplo, em Brumadinho tem um núcleo de práticas integrativas, né, que a gente tentou muito acessar como uma opção de tratamento, de abordagem, para além da medicação. Né? O fato é que o choque é muito grande, o fato é que os sintomas são muito graves e incapacitantes, né? Incapacitam para o trabalho, incapacitam para a vida em família, e acaba que há mesmo uma medicalização, né? E acho que até o medicamento acaba ocupando o lugar aberto, deixado pela falta de condições, de uma política pública mais amarrada, mais efetiva, né, que busca essas ações coletivas e urgentes, imediatas, né? Eu acho que o município ainda precisa crescer muito nesse sentido, né? Sobre a questão do trauma, se todos são traumatizados, se todos sofrem trauma, é isso que você perguntou, Eliana? Isso, se todos são acometidos pelo trauma. Nem todos, para além dessa estatística. Nem todos. Para além dessa estatística de das associações humanitárias que falam isso, que nem todo mundo é afetado diretamente pelo evento, e nem todo mundo vai desenvolver os sintomas do estresse pós-traumático. Definitivamente não. Haja vista o movimento que a cidade de Brumadinho passou a ter, né? E a forma como as pessoas passaram a lidar com toda essa situação pós-tragédia. É muito peculiar, é muito paradoxal, né? O movimento comercial, o movimento consumista, né? A Carol estava falando disso, em torno das indenizações, dos processos, dos auxílios emergenciais. As pessoas colocaram a cara na rua. E por isso que eu estava tentando retomar a questão da Covid, porque é isso que acontece. Aparentemente, as pessoas de Brumadinho, a população em geral em Brumadinho, ou não estão se protegendo, ou não estão entendendo, ou não estão querendo se proteger, estão saindo às ruas e estão negando a situação, né? Pelo movimento que a gente vê na cidade. E porque também a própria empresa mineradora não interrompe as suas operações e possibilita a disseminação do vírus, né? Mas, dentre a população diretamente atingida, emocionalmente ferida e ainda em tratamento, o que a Covid resgata? A Covid resgata um trauma. A Covid reedita o trauma. Por quê? Porque as pessoas ficam com medo da morte, as pessoas ficam muito próximas da situação de morte, a angústia de perder mais um parente ou de ela própria poder perder a vida. A questão que eu acho muito característica, os velórios rápidos. É uma questão que eu acho impressionante quando eu converso com as pessoas, nem todo mundo sabe que os velórios das vítimas da tragédia eram rápidos e sequenciais, um atrás do outro, entra um, sai o outro. E não é por causa do cheiro forte dos corpos, não. É por uma questão estratégica, como eu estudei lá na disciplina com a professora Cristina, sobre a questão da angústia, do luto sem corpos e da Covid, é para não aglomerar, é para as pessoas não aglomerarem em torno dos velórios, não fazerem fusarca, não fazerem, balbúrdia, né? Não reclamarem, não reivindicarem, são estratégias utilizadas. E aí a gente vê a questão da necropolítica atuando, não é? A necropolítica, define-se quem vai viver, quem vai morrer e como vão ser
os velórios e enterros rápidos. Então, eu vejo algumas associações possíveis entre a situação do pós-catástrofe do rompimento e do pós-catástrofe da Covid-19. E como, então, outra vez, as políticas públicas são desafiadas, e também a universidade, os profissionais, a área da saúde, né? O que fazer, como tratar, como abordar a própria negação da questão, em todos os sentidos, a negação da tragédia e a negação da catástrofe. Me permite, eu queria tecer uma continuidade, aí a gente vai se associando, né? Ana Luísa, essa questão da negação, eu queria falar um pouquinho de como que a gente tem trabalhado no nosso projeto, né? Luiz Estevão está aqui, é um aluno da psicologia, Luiz, se quiser se manifestar. A gente buscou trabalhar a história de vida esse semestre, sabe? Ter como foco a história de vida, mesmo nas conversas coletivas, porque estão sendo pela internet, né, num desafio imenso, assim, do que até que a gente consegue juntar todo mundo, aí a internet cai, aí sobe na laje, enfim, é uma loucura, né, essa questão da internet Brumadinho, mas enfim, nós conseguimos, tivemos muitos relatos muito interessantes, né, e a gente tem trabalhado nessa linha da sociologia clínica, né, do Boulejak, em que ele fala assim, que como que ao tecer uma narrativa sobre a minha vida, né, eu posso criar uma nova responsabilidade por aquilo que eu faço, né? E as pessoas que a gente tem ouvido são pessoas que estão numa posição de liderança dentro das suas comunidades. Elas têm um protagonismo, elas têm uma influência sobre a comunidade, seja porque elas têm poder político, seja porque elas ajudaram muitas pessoas, elas ficaram como referência na parte de esclarecimento, de solidariedade, né? Ou porque realmente, elas acordaram, sabe? Aquela pessoa assim que fala, gente, como é que eu estava aqui esses anos todos achando que esse negócio da Vale não era comigo, e agora ela acordou, né? Mas a gente percebeu que nesse espaço, sabe, Theo, eu acho que você trouxe essa questão do humanismo, né? Esse espaço de contar a história de vida, ele possibilitou, eu acho, uma reedição, sabe, do humanismo para a vida dessas pessoas e para a gente, enquanto interventores, né, aqui. Então, assim, a pessoa trabalha algumas das suas questões, mas ela trabalha pensando em algo que vai se tornar público, não é uma coisa que ela está contando para alguém que vai dizer o que vai traduzir para ela o que ela está vivendo, né? É como se ela estivesse contando, assim, qual é a história que eu gostaria de contar para a minha comunidade. E o que a minha história tem a ver com essa comunidade, né? Ou o que essa comunidade tem a ver com a minha história, né? E como que todas essas questões que estão se passando, como o Covid, como o rompimento, são atravessamentos dentro da história, não só da minha, mas do lugar, né? Não é mais o mesmo cenário, nós não temos uma série de questões, e isso volta, sabe, para a pessoa, quando ela conta a sua história, ela tem uma visão otimista, não é um otimismo porque ela acha que agora as coisas vão dar certo, mas ela volta a esperançar. Eu tenho percebido isso, né? Eu acho que o Luiz Estevão está aqui, ele poderia dizer assim, eu acho que a gente tem voltado a esperançar. Foi um gatilho que
a gente achou, sabe? Porque acentua essa questão, assim, de humanidade, sabe? De potência ao mesmo tempo de limitação, né? São trazidas as questões, assim, de dificuldade financeira, da pobreza, das dificuldades, mas, assim, que foram, de uma certa forma, superadas. Então, a pessoa conecta novamente, sabe, com as suas potências, com as suas raízes, com valores, e ela para pensar. Ela volta, a Leice tinha colocado, né, Leice? Eu acho muito importante as colocações que a Leice coloca dessa questão, assim, de a gente ampliar, né, o coletivo. Então, no final, a gente pergunta, né, assim, então, que história você gostaria de deixar registrado para esse lugar onde você vive, né? E aí, nesse momento, tem sempre essa coisa, assim, eu aprendi tanta coisa, está sendo muito difícil, mas eu também aprendi tanta coisa, e esse tanta coisa eu gostaria de ensinar. Eu acho que isso nos volta, sabe, para um lugar de humanismo, assim, de a gente se juntar novamente enquanto comunidade, né, enquanto lugares que locos de criação de realidade, de edição da cultura. E eu acho que o caminho para Brumadinho passa por aí, passa por contar a história a partir das próprias pessoas, por criar novos espaços de projeção da história, de edição da cultura, sabe? Eu acho que nós temos um terreno fértil nesse sentido aí. Né? A Leice abriu, né, Leice? Carol, porque eu gostei demais quando você tocou nessa característica, né, dos tempos atuais, em que os problemas eles não se relacionam com o inimigo de fora, mas eles estão dentro de um jeito de viver criado, né, e que somente nós mesmos podemos resolver. E eu acho que uma questão seríssima, né, é a gente ampliar o sentido de pertencimento, né, à comunidade. Quer dizer, eu pertenço a esse local, eu pertenço a essa comunidade e, portanto, eu tenho planos e eu posso me integrar à visão de futuro dessa cidade que eu vou ajudar a definir, né? Quer dizer, esses objetivos aí, eu acho que se a gente casa, então, né, a psicologia que trabalha no campo do sujeito, do indivíduo, mas que ela alcança uma dimensão social, e aí está na praia, tanto que a gente discutiu muito hoje de manhã, né, essa necessidade de você, sem ter uma força coletiva, não existe projeto de futuro. Quer dizer, o que vai existir é a fragmentação social, né? Então, gostei muito e as histórias são um bom começo, certamente. Adorei a possibilidade. Parabéns. Com certeza, né? Está sendo bastante proveitoso. Com certeza, né? Está sendo bastante proveitoso. Nós estamos chegando aqui, né, no final da nossa roda de conversa. Passamos aqui já 3 minutinhos. Eu gostaria, assim, de fazer um fechamento meu, né? Trazendo essa questão mesmo, que eu acho que essa guerra, vou dizer, esse conflito, ele é interno, né? Principalmente interno. É claro que ele existe também no social, e a gente falava sobre a dominação das pessoas por essa questão desse poder capitalista, né? Mas que nós nos colocamos nessa posição de reféns, nós temos um protagonismo nesse posicionamento, né? Não somos vítimas, nós somos atores dessa história.
e que a solução passa por aí também, né? Passa pelo protagonismo da comunidade para resolver essas questões que são muito anteriores à tragédia, né? Que o desastre, né, ele só veio evidenciar, como acontece em todos esses eventos, esses tipos de eventos. O desastre só vem evidenciar as fragilidades daquela comunidade. Né? E aí, então, tem que se realmente a comunidade abraçar, né? E dar as mãos no sentido de buscar resolver essas questões, construir, né, soluções que passam por diversas dimensões, né, do econômico, do social, da saúde, do político, do econômico, enfim, passam por todas essas questões. Gostei muito da mesa da manhã, que trouxe essa discussão do ponto de vista aí econômico, é uma área também que me interessa muito, e do direito. Né? Gostaria de saber se vocês gostariam de fazer uma... gostaria de saber se vocês gostariam de fazer uma... finalização? Theo, tem um tempinho para finalização? Sim, tem, fica à vontade. E deixa eu só fazer uma propaganda aqui. A gente fecha aí o ciclo de debates, pessoal, com uma atividade que eu coloquei aqui no chat, da qual a professora Tânia Teixeira, que está aqui, vai coordenar, né, discutindo circuitos econômicos e mineiro-dependência. Então, fica o convite para todos participarem. Eu agradeço profundamente, com muito carinho, essa mesa foi excelente, tá? Obrigado a Ana Luísa, Carolina, Eliana e todos que participaram aqui. Muito obrigado. Posso falar um pouquinho? Isso, Ana. Então, breves palavras para fazer um fechamento. Isso, Ana. Assim, breves palavras para fazer um fechamento. É importante pensar no trabalho do profissional da saúde mental, do psicólogo, na busca de possibilitar a imunidade psíquica às pessoas, à população, aos pacientes, aos colegas de trabalho, né? A imunidade psíquica. Em tempos de Covid, a gente pode pensar assim. E falar de uns espaços sociais que me marcaram muito no meu processo de trabalho. A sala de espera do consultório, como que uma família atendida encontra com outra família atendida na sala de espera e fala, mas você é pai do fulano, não é? Nossa, então como é que você está? E você não tem ido à igreja, você não tem ido à missa, né? Como é que você está passando por isso e tal? E aí que a gente percebe a força do coletivo, né? A força de unir sentimentos, ideias, vivências, se identificar nesse processo. E eu queria falar também assim de como com os meus pacientes, com as pessoas que eu atendi. Mudou a minha vida. Então, eu quero agradecer a dona Joana Mudou a minha vida. Então, eu quero agradecer a dona Joana Dark, que me chamava sempre para comer um angu baiano nas terças-feiras. Eu ainda não consegui ir. Eu quero agradecer a Ana e a Cissa, que sempre me convidam para as festas de aniversário na casa dela. Eu ainda não consegui também, mas eu quero, ainda vou. E gostaria muito de agradecer o carinho deles, dessa população e das pessoas que têm trabalhado e me acompanhado aí nessa trajetória de trabalho. Ok, obrigada, Ana. Um abraço. Ok, obrigada, Ana. Bom, acho que a gente já sintetizou, né? Eu saio muito agradecido, principal até a gratidão mesmo, da gente poder fazer esse tipo de pausa tão necessária, né? Uma pausa coletiva, que, assim, eu particularmente tenho vivido muita solidão. Abafa, gente. Isso é um pouco... Abafa, gente, um pouco, né? Assim, eu não sou
gostou desse estilo de estar aqui nesse fundo do meu infinito particular. Eu dou melhor Vamos tentar aglomerar, mesmo que seja virtualmente. Então, assim, poder encontrar, né, tantos colegas, a Lívia, a Lúcia, que estão aqui, né, conosco na plateia, assim, acho que são sempre espaços de muita construção. Hoje foi um dia de bastante aprendizado, desde a mesa da manhã, com as questões que foram trabalhadas, e acho que agora a gente voltar nessa questão, assim, de a gente ir para o político, para o geral, volta no coletivo, e agora vamos para o mais amplo, assim, né, para a economia, para outras perspectivas. Eu acho que poder fazer isso de forma amigável, né, com uma ambiência de livre pensar e discutir é muito importante. Então, valeu muito, obrigada. Eu só queria falar uma coisa, convidar vocês. Eu só queria falar uma coisa, convidar vocês. Que eu acho que a questão da mulher dependência é um reflexo disso tudo. Que eu acho que a questão da mulher dependência é um reflexo disso tudo, e como que as pessoas podem criar alternativas. E eu queria convidá-las e também agradecer. Porque eu também estive muito porque eu também estive, tenho uma residência em Brumadinho e acompanhei esse processo tão de perto. Só que eu sou economista, não tenho as ferramentas. E tudo isso que vocês estavam falando. Só que eu sou economista, não tenho as ferramentas. Mas ainda bem que vocês têm. Queria agradecer muito e dizer que foi extremamente enriquecedor. Obrigada a todo mundo, tá? Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a todo mundo, tá? Foi um prazer estar com vocês. E à noite estaremos aí todos juntos novamente com a Tânia. Ok? Obrigada, Eliana. Um abraço, até daqui a pouco.